Terça-feira, 10 de outubro, vamos colocar esse dia nas mãos do nosso Deus e permitir que Ele esteja direcionando nossas vidas, guiando nossas vidas, fortalecendo a nossa fé, confiança em Deus. Mesmo nessa vida, a fé é um poder maravilhoso. Pela fé, Alexandre venceu o mundo conhecido naquela época. Pela fé, Aníbal atravessou os Alpes. Pela fé, Colombo descobriu a América. Mas os casos mais maravilhosos do poder da fé encontram-se na Bíblia, que é a carta de amor que Deus deixou para a humanidade. Mas os casos mais maravilhosos de fé, do poder da fé, nós encontramos na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a carta de amor que Deus deixou para mim e para você. Porque aí se encontra a fé mais sublime, a fé em Deus. Não é aquela fé, eu acho que vai chover hoje. Eu acho que a minha plantação ela vai render tanto. Eu tenho fé de que hoje não chove, eu tenho fé de que vai dar sol. A fé é a fé nas coisas naturais, normais do dia a dia. Mas a fé mais sublime, mais importante, colocamos em algo, em alguém. E esse alguém quer ser Deus. Esse alguém é Deus, é Jesus, é o Deus Espírito Santo. É muito fácil lermos as maravilhosas histórias de fé que a Bíblia nos conta. Admiramos Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, José, Daniel, Elias e muitos outros, apóstolo Paulo. Mas encaramos como impossível para nós hoje. Realizamos semelhantes obras que estes homens de fé realizaram. Encaramos geralmente esses casos como pertencentes ao passado. Pensamos impossível reproduzi-los hoje, nas nossas vidas hoje em dia. Por que será? Se é o mesmo Deus que estava com Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, que agiu por meio deles, é o mesmo Deus hoje que nós cremos, que nós confiamos. Por que hoje em dia existem tão poucos milagres? Por que hoje em dia existe tão pouco, ou vemos, enxergamos tão pouco o agir de Deus? A fé que levou Davi a vencer o gigante e correu ao auxílio de Deus, se havia alimentado e fortalecido com a lembrança de como Deus o havia ajudado e a vencer o leão, o urso. Alguns cristãos têm memória muito curtas. Alguém disse com muito acerto que escrevemos os benefícios na poeira, mas as injúrias, as dificuldades em mármore, gravamos nossas aflições em bronze e quando registramos a misericórdia de Deus na água, ela vai embora, ela é esquecida. Não deveria de ser assim. Se nós recordássemos um pouco das visitações da misericordiosa mão de Deus, a nossa fé seria fortalecida nos dias da provação, nos dias difíceis, de dificuldade. No Salmo 103, versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Muitas vezes o ser humano só quer benefício. Ele só olha para aquilo que faz bem para ele, e ele não persevera, ele não crê, e não crê nas promessas da presença de Deus nos momentos mais difíceis, onde Deus quer provar a nossa fé. E onde nós podemos saber que o Senhor nos dá força, sabedoria e a vitória no nosso dia a dia. A palavra das senhas para nós, hoje, terça-feira, dia 10 de outubro, diz assim, de Sofonias capítulo 3, versículo 12, eu deixarei no meio de vocês um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Deus haverá deixar no meio do povo. Será que nós fazemos parte desse povo modesto, humilde, que crê, que confia, que é um exemplo de vida de fé, das pessoas que não creem em Deus, possam olhar para a gente e ver de que Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que nos dá força, sabedoria para vencer qualquer tipo de problemas, de dificuldades que Ele permite que a gente enfrente no nosso dia a dia. De 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 e 29, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são,
a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E de fato nós não temos do que nos gloriar, nós apenas precisamos cada dia reconhecer que precisamos da sabedoria de Deus, da força que Ele nos dá, do seu amparo, da sua proteção, do seu guiar nas nossas vidas, nos nossos planos e projetos de vida. Aos olhos da sociedade, posição social, estudo e poder equivalem a pontos acumulados na vida. Conferem distinção e são motivo de orgulho, mas aos olhos de Deus, porém, tudo isso não significa nada. De modo que ninguém pode apontar para si mesmo para pleitear qualquer crédito. Ao contrário, Deus prefere estar justamente onde que menos esperamos e onde nossos condicionamentos embaçam a visão. Não se trata de pontuar, trata-se de confiar no Senhor. Como está nossa confiança, nossa dependência, a nossa fé em Jesus Cristo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, diz o apóstolo Paulo ao carcereiro. Crer, confiar e saber que Deus, em todos os momentos, Ele se faz presente na nossa vida. Por isso, creiamos no Senhor, não na nossa força, não naquilo que nós temos ou podemos fazer, mas permitir que Deus esteja agindo por meio de nós. Ainda uma palavra de Maria Luísa Turmai que diz assim: a causa e a honra, Senhor Jesus Cristo, não são nossas, e sim tuas. Por isso permanece com aquelas pessoas que em ti livremente confiam. E assim queremos também esse dia estar colocando nas mãos do Senhor, pedindo força, sabedoria, direção, orientação, que a nossa fé esteja centrada, firmada no Senhor e assim sermos conduzidos pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo também em nossas decisões nesse dia hoje. A todos nós, uma abençoada terça-feira.